Nesta série de aulas, estamos resolvendo os problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halley e Resnick, 10ª edição. Problema 92. A distância entre duas estações de metrô é 1.100 metros. Se um trem acelera a mais de 1,2 metros por segundo ao quadrado a partir do repouso na primeira metade da distância, e desacelera a menos 1,2 metros por segundo ao quadrado na segunda metade. Letra A. Qual é o tempo de percurso entre as estações? E letra B. Qual é a velocidade máxima do trem? Letra C. Desenhe os gráficos de x, v e a em função de t para o percurso entre as duas estações. Durante todo o percurso, o metrô se move com aceleração constante, na primeira metade positiva e na segunda metade negativa. Então, podemos utilizar as equações da nossa lista. Vamos considerar a primeira metade do percurso. A velocidade inicial do metrô é v0 igual a zero, sua posição inicial é x0 igual a zero, e ele se move com aceleração a igual a 1,2 metros por segundo ao quadrado. Quando estiver na metade do caminho, sua posição é x igual a 550 metros. Utilizando a segunda equação da nossa lista, podemos determinar o intervalo de tempo necessário. Então, 550, que é a posição final, menos 0, que é a posição inicial, vai ser igual a 0, que é a velocidade inicial, vezes T1, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, 1,2, vezes T1 elevado ao quadrado. Então, 550 vai ser 0 vezes T1 é 0, e meio vezes 1,2 dá 0,6 T1 elevado ao quadrado. O 0,6 multiplica, passa para o outro lado dividindo. Então, T1 ao quadrado vai ser 550 dividido por 0,6, que dá 916,66. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o T1 vai ser a raiz quadrada de 916,66, que dá 30,276 segundos. Como na segunda metade da viagem a desaceleração do metrô tem mesmo módulo, que é a aceleração da primeira metade, o tempo necessário para chegar à próxima estação será o mesmo, e o tempo total será t igual a 2 vezes 30,276, que dá 60,552 segundos. Das medidas utilizadas, a que tem menor precisão é a aceleração, que tem 2 algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna t igual a 61 segundos. Obviamente que a velocidade máxima do metrô acontece na metade do caminho, já que a partir daí ele começa a desacelerar. Utilizando a primeira equação da nossa lista, o v vai ser velocidade inicial 0, mais 1 sobre 2, que é a aceleração, vezes o intervalo de tempo, que é 30, quando ele está na metade do caminho, que é 30,276, que dá 36,3312 metros por segundo. Escrito com 2 algarismos significativos, ele se torna v igual a 36 metros por segundo. Com os dados iniciais da primeira parte do movimento, podemos determinar as expressões da velocidade, da posição e da aceleração. Utilizando a primeira equação, o v vai ser a velocidade inicial 0, mais 1,2 vezes t. Então, o v de t é 1,2 vezes t. Como trata-se de uma função polinomial do primeiro grau e o termo de t é positivo, seu gráfico é uma reta crescente. Em t igual a zero, a velocidade é nula e na metade do intervalo a velocidade é 36 metros por segundo. A segunda metade do percurso começa com essa velocidade e como a aceleração é negativa, a igual a menos 1,2 metros por segundo ao quadrado, a velocidade diminui de valor até se anular quando o metrô chegar na próxima estação no instante t igual a 61 segundos. Nessa parte, o gráfico será uma reta decrescente. Utilizando a segunda equação, x menos a posição inicial 0 vai ser a velocidade inicial 0 vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração 1,2 vezes t elevado ao quadrado. Então, x de t vai ser 0,6 t ao quadrado. Como trata-se de uma função polinomial do segundo grau e o termo quadrático é positivo, seu gráfico é uma parábola côncava para cima.
Em t igual a zero, a posição é nula, e na metade do intervalo, a posição é 550 metros, e o gráfico terá o aspecto mostrado. Observe que em t igual a zero, a velocidade é nula, a reta tangente à curva é horizontal. Na metade do intervalo, a velocidade é máxima e corresponde à inclinação da reta tangente. Na segunda parte do movimento, a aceleração tem mesmo módulo e é negativa. Então, a inclinação da reta tangente diminuirá até se anular quando o metrô chegar na próxima estação. Em t igual a 61 segundos, a posição é 1.100 metros. A reta tangente à curva é horizontal. Então, teremos uma parábola côncava para baixo nessa segunda metade. O gráfico da aceleração é mais fácil de esboçar. Na primeira metade, a aceleração é 1,2 metros por segundo ao quadrado e na outra metade, a aceleração é menos 1,2 metros por segundo ao quadrado e o gráfico terá o aspecto mostrado.